uma dor de cabeça, um desconforto físico, a possibilidade de tentar resolver esses problemas recorrendo à automedicação é grande, mas a chance de ter uma intoxicação também. No Brasil, o uso incorreto dos medicamentos é uma das principais causas de intoxicação. São 7 registros a cada 2 horas, superando as reações por agrotóxicos, venenos para ratos, picadas de animais peçonhentos, produtos de limpeza e cosméticos. Remédios, cuidados e orientações. Esse é o tema do Saúde e Vida de hoje. Participam do programa o deputado Ulisses Tassinari, do PV, que é médico, Diva Monteiro, médica do IANSP, que participou da elaboração da cartilha sobre medicamentos do Hospital do Servidor Público, Raquel Queiroz de Araújo, que é farmacêutica do IANSP, e doutor Francisco José Franco Godoy, médico geriatra. Obrigada a todos por estarem aqui para discutir um problema de saúde pública enorme, né? A gente pensa que está resolvendo um problema e podemos estar criando um problema ainda maior, deputado Ulisses Tassinari, porque, afinal de contas, o remédio é para fazer você melhorar e não para te agredir fisicamente, não para te fazer mal. Indiscutivelmente. O remédio realmente é para trazer melhora de nossas condições, ou para aliviar os sintomas, ou para curar, seria o ideal, né? Eu acho que o tema é muito oportuno, palpitante. Quero parabenizar a doutora Diva e toda a sua equipe pela elaboração desta cartilha, que ela trata de uma maneira muito objetiva, simples, elucida muito bem. Eu acho que é de extrema importância a população em geral ter acesso a essa cartilha, bem como a outra cartilha que existe no IANSP sobre prevenção de acidentes domésticos e quedas com os idosos. Pois é, a gente podia divulgar mais, né, doutora Diva, esse tipo de trabalho, porque quando a Anvisa tem imposto uma série de restrições para a venda de medicamentos, né, inclusive antibióticos que antes se comprava com muita facilidade, hoje as receitas ficam retidas. Quando há mais de um antibiótico ou medicamentos similares numa mesma receita, eles pedem 2 vias, né? Então tem uma série de dificuldades hoje necessárias para a compra de medicamento. Mas, ao mesmo tempo, você entra numa farmácia, você tem à disposição uma série de outros medicamentos que não tem restrição nenhuma para venda, né? Aí que mora o problema, quando a gente pensa, remédio para dar intoxicação tem que ser um remédio muito forte. Não, né? Não, não é mesmo. Os remédios de venda livre, que são geralmente para gripe, resfriado, relaxantes musculares para dor nas costas, anti-inflamatórios para tirar aquela dorzinha da artrose, aquela dor de cabeça que muitos usam, analgésicos, esses remédios podem realmente trazer intoxicações graves. E o nosso foco lá no IANSP é a pessoa idosa. Na pessoa idosa, ela tem o organismo mais fragilizado, então ela vai ter os efeitos danosos do remédio em muito maior porcentagem. Pois é, além disso, o idoso ele acaba tomando mais remédios, então aí tem outras possibilidades que a gente vai falar durante o programa, que é interação medicamentosa, ou deixar de tomar um remédio por esquecimento, ou tomar 2 vezes. Ainda nessa questão da farmácia, muita gente chega no balcão e pergunta para o balconista, eu queria um remédio para dor de cabeça, porque eu estou com uma dor de cabeça aqui e o remédio tal não faz efeito, e o balconista indica um remédio. Quando alguém tem alguma dúvida e chega numa farmácia, tem que falar com o farmacêutico. Se o remédio é de venda liberada, não há restrição, ele tem que falar com o farmacêutico. Mesmo os medicamentos de venda liberada, todo paciente, né, todo cidadão, ele tem direito, né, de procurar o farmacêutico dentro, né, do estabelecimento de saúde, que a farmácia é um estabelecimento de saúde, a farmácia ou a drogaria, né, e o Conselho Regional de Farmácia, o Conselho Federal de Farmácia. Há mais de 30 anos, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira reconhecem a homeopatia, mas a prática continua causando polêmica. Ele tem que ter um grupo de pessoas ensinou uma overdose de... Todo paciente, inclusive os pacientes idosos, né, que precisam mais dessas orientações, ele deve procurar o farmacêutico, nunca um balconista. Porque a gente vê pregado ali na parede das farmácias e drogarias lá um farmacêutico responsável. Se a farmácia fica aberta 24 horas, o cara não vai estar lá 24 horas ou mesmo. Não deveria ter descrito o nome de todos os farmacêuticos que fazem plantão ali? Mas tem, no certificado de responsabilidade técnica da farmácia, que é obrigatório,
tem o nome do profissional e o seu número, né, do registro. Do profissional que está naquele momento, fazendo plantão. Então, às vezes, há uma troca. Então, por exemplo, um farmacêutico trabalha 12 horas, né, e o outro mais as outras 12 horas, se a farmácia fica aberta às 24. Mas é obrigatório porque existe fiscalização para isso. Então, as farmácias serão autuadas. Quem faz essa fiscalização? A fiscalização é feita pelo Conselho Regional de Farmácia. Muito bom, eu não sabia disso. Interessante, olha, tá vendo? Vai, quando você for numa farmácia, pesquise isso, vê se tem um farmacêutico responsável. Eu imagino que deva ter alguns estabelecimentos não tão confiáveis, as pessoas têm que ficar atentas, né? Doutor, os idosos, como disse a doutora Diva, são aqueles que mais usam medicamento e que mais correm o risco de sofrer uma intoxicação. Não tenha dúvida, Isabel. Pela simples fisiologia do envelhecimento, né, o idoso já vai perdendo a absorção, já modifica ao longo do envelhecimento, do trato gastrointestinal, a produção de enzimas, de substâncias que vão alterar a metabolização das drogas também, ela é modificada, ela é dificultada. A excreção das drogas, né, a nível de fígado, de rim também é alterada. Então, é um grupo muito peculiar que a gente precisa ter uma visão especial na hora de prescrever um medicamento. De uma maneira geral, os trabalhos, eles são baseados em adultos jovens, a grande maioria. É difícil a gente conseguir ver um trabalho especificamente de idosos semelhantes aos que a gente vê na comunidade, que tem outras comorbidades. Geralmente os trabalhos são baseados, quando são baseados em administração em idosos, são idosos, assim, entre aspas, que não existem, né? Ele não tem hipertensão, ele não tem diabetes, é aquele idoso perfeito para fazer o trabalho, mas não é o que a gente encontra no dia a dia. Então vai muito da experiência do profissional, vai muito do bom senso, vai muito do histórico do paciente em relação a outras medicações, para a gente saber o grau de sensibilidade, o grau de defesa que esse paciente tem em relação à autocrítica, se ele consegue manipular essa medicação, enfim, são vários fatores, né? A questão social também, né? O aporte que ele tem dentro de casa, as dificuldades do sensório, né? Visual, gustativa, tátil ali na mão para manipular. Pois então, porque são muitos os detalhes. Muitos idosos, né, vivem sozinhos, né? E tem que lidar, às vezes, com um número grande de medicamentos diários. Existe uma média, assim, doutora, de quantos medicamentos um idoso toma em geral? Uma média, né? Não que todos os idosos tomem medicamento, mas... Existem alguns estudos brasileiros, né? E aqui em São Paulo nós tivemos um estudo, quase 2.000 idosos participaram desse estudo. E foi visto que mais ou menos 30% da população idosa toma mais de 5 medicamentos. Mais de 5? 5. Nós temos prescrições entre 5, 13 e 17 medicamentos. Já peguei prescrição com 22 medicamentos. Doutora Ulisses, imagina... Eu estou na faixa dos 5 ainda. Está na faixa dos 5. O senhor se atrapalha? Eu não me atrapalho. Porque eu me lembro do meu pai, ele tomava muitos medicamentos. E eu lembro dele, às vezes, reclamando sozinho. Ai, meu Deus, Carlos, você fez besteira. Esse remédio era para tomar à noite, não era para tomar agora. Isso porque ele era extremamente organizado. Ele tinha pregado na geladeira, no vidro do banheiro, na mesa do escritório, em todos os lugares ele tinha pregado os horários e as dosagens dos medicamentos. E mesmo assim, às vezes, ele se atrapalhava. De extrema importância que realmente tenha um cuidador, pessoa idosa, principalmente aquelas acometidas de problemas neurológicos, né? Confusão mental, demência. Então, acho que esses não tem como, tem que ter. É fundamental que tenha um cuidador para administrar o remédio na hora certa, né? Que a questão de medicamento é extremamente grave. Eu acho que o médico tem por obrigação ter uma consciência mesmo de orientar o máximo possível o paciente. A gente vê, às vezes, uma prescrição, não tem a quantidade de comprimido que ele vai ter que tomar de medicamento, não tem um horário adequado. Às vezes não basta, toma de 6 horas, coloca lá 6, 12, 18, 24, entende? Por quantos dias tem que tomar. Que são aspectos muito importantes que às vezes o paciente não... Que às vezes, se ele não é bem orientado, um antibiótico ele toma às vezes 1 dia, 2 dias, e ele se sente melhor, para.
Esse é o grande perigo? É um perigo tremendo por causa da resistência bacteriana que vai originar, né? O senhor é aqueles médicos super, hiper especialistas em tudo, médico de interior, né? Aquele que tem uma vivência com todas as doenças. Pegou muito caso de intoxicação medicamentosa? Sim, a gente viu algumas vezes, entende? Não foi um exagero, mas a gente teve a oportunidade de ver. Eu acho que é de extrema importância. O cuidado que tem com a pessoa idosa são os extremos de idade, né? A criança e o idoso. Também, né? Até dificuldade para a gente fazer diagnóstico. Eu sou cirurgião. Um apendicite num idoso é completamente diferente. É óleo sintomático, quer dizer, não tem os sintomas clássicos, é muito pobre. Então, se não pensar nela, não se faz o diagnóstico. Então, esses cuidados têm que existir com relação ao idoso, né? Quando a gente fala em medicamento, a gente fala em... tem várias maneiras de se tratar um medicamento, né? Ele é um remédio, ele é uma droga, ele é uma substância. O que é um medicamento? Então, para as pessoas terem ideia de que, por menos mal que o medicamento possa fazer, o benefício tem que ser sempre maior, ele sempre vai deixar alguma coisa ali que não é bom para o organismo, né? Ele vai ter que ser eliminado, vai causar algum tipo de intoxicação, mesmo muito leve. Né? O medicamento, né, na sua teoria, medicamento seria aquela substância, né, de origem animal, vegetal, e que ela vai, ou mineral também, né, que ela é usada para prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças. O termo remédio é um termo popular, né? Então a gente até usa uma frase que todo remédio pode ser um medicamento, mas nem todo medicamento é um remédio. Tá? Então por quê? Porque o remédio ele é um termo usado popularmente, então um chá pode ser um remédio, tomar sol pode ser um remédio, fazer uma caminhada pode ser um remédio, entendeu? O remédio é aquilo que pode fazer bem, pode melhorar algum sintoma, ou amenizar algum sintoma. O medicamento prevê uma manipulação de alguma substância. E essa substância a gente usa também outros termos, como drogas, princípio ativo, fármaco, né? Nós, farmacêuticos, utilizamos mais o termo fármaco e o termo medicamento, né? Remédio é uma coisa mais genérica, mais popular. Mais popular, porque inclui outras coisas. E assim, por isso que a gente sempre tem o cuidado, inclusive lá no Hospital do Servidor, falando de cuidadores, a gente tem um curso para orientação dos cuidadores de idosos, em que os farmacêuticos também dão aula para esses cuidadores, né? Porque existe essa preocupação, né, de que o cuidador esteja bem informado para que ele também possa ser um bom cuidador e ter uma orientação adequada na hora de administrar esse medicamento nesse paciente que está acamado. Um dos problemas que eu vejo acontecer muitas vezes em farmácia, eu já presenciei isso, a pessoa chegar com a receita, o farmacêutico não conseguir entender a letra do médico e perguntar para a pessoa, é tal o medicamento? E a pessoa fala assim, não sei. Quer dizer, é fundamental que a pessoa, quando está recebendo uma prescrição médica, ela pergunte para o médico o nome do medicamento. Tá, o nome é esse, porque às vezes o farmacêutico, o balconista em geral, pode errar. Esse risco existe, não existe? Quando você está numa consulta, como paciente, o que deve perguntar para o seu médico? Primeiro, o nome do remédio. Para que serve? Porque hoje em dia nós temos muitas doenças que são controláveis e elas até diminuem os riscos de morte. Então é o colesterol, as alterações de colesterol, o diabetes, a hipertensão. Então uma receita, paciente que tem essas três coisas, a receita tem no mínimo 5 medicamentos. Então eu devo perguntar para que serve cada medicamento, devo saber o nome desse medicamento, saber como utilizá-lo da forma correta. Tem alguns medicamentos que têm que ser dados em jejum. Por exemplo, hormônio da tireoide, você não pode utilizá-lo junto com a refeição, porque não vai fazer efeito, ele não vai ser absorvido. Então, se eu tiver que tomar o remédio, ele pode ser usado na refeição ou tem que ser usado em jejum. Se for usado na refeição, ou meia hora antes ou 2 horas depois. Não dá para dar, né? Aqueles que têm que ser ingeridos na refeição não tem nenhum problema. Depois eu tenho que perguntar
por exemplo, quais são os efeitos ruins que esses medicamentos podem me causar. Então, a gente vê muito na pessoa idosa, por exemplo, remédios para colesterol que dão fraqueza, dão uma sensação de fadiga, remédios para pressão, que muitas vezes abaixam um pouco mais a pressão, que eles têm uma tendência à oscilação de pressão, principalmente no início do tratamento. Então, eles começam a ficar apáticos. Então, você vê uma pessoa com a pressão normal, colesterol normal, tudo direitinho, não quer sair mais de casa, não quer ir até a feira. Antigamente ia ao banco fazer operações bancárias, agora não tem mais vontade. Então, fica sempre a dúvida, mas ele não quer colaborar com os exercícios, ele não quer fazer a caminhada. Mas ele não quer fazer por quê? Porque a doença agravou ou porque é o efeito colateral do medicamento? Pois é, isso é uma questão importantíssima. Por exemplo, um idoso chega no pronto-socorro convulsionando, com confusão mental, delirante. O médico que está ali na emergência, ele já vai pensar num acidente vascular cerebral, alguma coisa mais séria, vai providenciar a tomografia. E, às vezes, é um remédio para, por exemplo, para alergia ou um remédio, um relaxante muscular. Pois é, que às vezes não está nem na listinha lá de 5, 6 dele. Eu vou deixar uma pergunta no ar, que é a seguinte, ela estava falando do remédio para controle de hipertensão, que pode oscilar. Temperatura, ambiente, pode fazer oscilar também. Pode. Não pode? Por exemplo, calor excessivo, você tomar, às vezes, principalmente no caso dos idosos, que são mais sensíveis, pode fazer oscilar essa pressão média dele e precisar mudar essa medicação. Quer dizer, muitas vezes o uso de medicamentos, principalmente por idosos, é um jogo de xadrez. Você vai mexendo as peças de acordo com a necessidade e às vezes, isso muda quase que a cada 2, 3 meses. Mas isso daqui a pouco, no próximo bloco. Saúde e Vida volta falando sobre medicamentos, remédios, cuidados e orientações. E no ar ficou a questão, um idoso, quando vai ter uma mudança na rotina, vai viajar, vai para um lugar muito quente, ou vai para um lugar muito alto, né? Ou vai para um lugar no nível do mar, e ele tem aquela listinha de medicamentos, é importante que ele consulte o médico para ajustar o tabuleiro ali do xadrez? Para começar, a periodicidade na consulta geriátrica deve ser uma periodicidade, assim, no máximo de 4 meses. O paciente deve retornar periodicamente, porque as condições dele, em geral, elas podem modificar e é importante você detectar essas pequenas modificações e fazer um ajuste pequeno antes que ocorra um mal pior. Agora, no caso de uma viagem para um local muito distante, até a questão de ficar horas dentro de um avião. Existe a questão da prevenção de uma trombose venosa nas pernas, meias elásticas, às vezes até um anticoagulante, dependendo se é um paciente de alto risco ou não, para desenvolver. A questão se ele vai para um lugar muito quente ou muito frio e usa antipertensivos, como foi até falado aqui. A questão do ajuste de doses, pode ser pelo histórico também que o médico tem do paciente, ele já tem mais ou menos um critério para usar. Você diminui, você aumenta, conforme o local que você esteja. Então, realmente é importante, né? A questão da alimentação também, vai modificar a alimentação, que tipo de alimentação você vai usufruir nesse local onde você está. Então, assim, são dicas que podem e vão ajudar a prevenir algumas complicações. Quer dizer, o idoso ele tem que ter consciência de que ele tem que consultar o geriatra mesmo a cada 3, 4 meses. Sim. E se tiver ou souber que vai ter alguma mudança aí nos hábitos. Isso pode realmente trazer... Isso é uma maneira de se prevenir. Né? Deputado, muita gente brinca comigo porque eu não tomo uma aspirina sem ler a bula do remédio. Aliás, eu me recuso a comprar remédio com a cartelinha solta. Eu quero a caixa porque eu quero a bula. Eu quero ler a bula. Quer dizer, agora está ficando difícil, porque as letrinhas são pequenininhas, então eu vou na internet atrás dessas informações. Mas saber o que o medicamento provoca é importante. E o médico tem uma função importante de dizer para o paciente também, olha, você vai consultar a bula, vai ter aí a possibilidade de algumas reações adversas, a possibilidade de alguns efeitos colaterais, mas não quer dizer que você vai ter, né? Só para você ter consciência de que se isso acontecer, você suspende e procura o médico, né? Acho que é obrigação do médico
a pessoa mesmo, o paciente, se informar. O médico alertar sobre eventuais problemas que podem acontecer. Eu vou citar o exemplo que aconteceu comigo. Eu estava tendo hipotensão postural. Levantava cedo, estava no carro, ficava 2, 3 horas viajando, na hora que saí do carro, balançar. Eu tomava um medicamento para a próstata. E eu não sabia, meu filho de pai, tal remédio que o senhor está tomando que dá hipotensão postural. O que é hipotensão postural? É quando você levanta a pressão arterial. Ah, tá. É uma alteração rápida da pressão arterial. Você muda de posição, a pressão cai, entende? Tá. Então, são coisinhas que, às vezes, o paciente não vai saber. E nem todo médico sabe também, entende? Não é possível todo médico saber todos os efeitos colaterais de todos os remédios, mas não custa, cada vez que se vai receitar um medicamento, pelo menos esse medicamento que se está prescrevendo, que o médico conheça a fundo, certo? Eu acho que isso é imprescindível, né? Porque tem reações, às vezes, não são graves, não são reações intensas, mas não deixam de incomodar, de trazer algum transtorno para o paciente. Então, é bom que ele saiba, que ele seja alertado, e se eventualmente acontecer, ele vai procurar o médico, talvez, para ajustar a dose, ou para trocar de remédio, ou tomar alguma providência necessária. A indústria farmacêutica trabalha numa velocidade absurda, né? A quantidade de medicamentos colocados à disposição aí dos médicos para que prescrevam para os pacientes é enorme. E acontece muitas vezes da pessoa chegar numa farmácia, numa drogaria com a receita de um remédio, e esse remédio não existe mais. Eu já presenciei isso. Que o farmacêutico tem que fazer numa hora dessa? Ligar para o médico, perguntar se pode usar um outro medicamento. O que se faz num momento desse? Porque, vamos combinar, não é fácil você conseguir uma consulta com o médico. Então, quer dizer, vai esperar mais 1, 2 meses para poder tomar um medicamento que não está mais sendo produzido? A gente tem os problemas dos medicamentos que realmente não são mais produzidos, né, e que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ela solta os alertas, né, dizendo por que esse medicamento saiu do mercado. Né, e existe aqueles que temporariamente, por algum motivo, né, aquele lote saiu do mercado e aí ele está em falta, né, por um determinado período. Então, o ideal é que o farmacêutico, quando ele tem essa receita em mãos e que ele veja que o paciente vai ficar sem a possibilidade, né, ali daquele medicamento, que ele entre em contato com o prescritor, com o médico. O ideal é isso. O ideal é isso. É o farmacêutico pegar e falar assim, não, vou ligar para o médico. Liga e fala assim, medicamento tal não existe mais. E aí ele possa dar as possibilidades. Ele pode dar essa possibilidade para os médicos? Ele dá as possibilidades para o médico, nunca para o paciente, tá? Porque nós não podemos fazer essa troca. Então, assim, ele dá as orientações pro médico. Então, isso a gente já faz normalmente nos hospitais. Então, no Hospital do Servidor, a gente tem um serviço de assistência farmacêutica em que a gente orienta os prescritores, né, quando a gente não tem um determinado medicamento, quais são os outros que a gente tem da mesma classe que ele poderia estar utilizando, tá? Então, também nas drogarias e farmácias, isso pode ser feito, o farmacêutico diretamente conversando com o médico, dizer quais são as possibilidades, quando o medicamento não tem mais no mercado. E aí faz o quê? Uma troca de receita? Aí ou vai manda ter que essa receita por e-mail, ou manda a receita por hoje em dia, depende. Depende né? da receita. Depende. Né? Tarja Se for um preta, medicamento de tarja preta, tem não que trocar tem a jeito. receita. Vai ter que trocar. O paciente, infelizmente, ele vai ter que ir novamente nesse consultório. Depois a gente vai explicar o que é tarja preta, tarja vermelha também. E a gente sabe dessa dificuldade. Realmente. Doutora, o que é uma reação adversa e o que é um efeito colateral? E o que é a interação? Isso tudo tem que estar na bula, né? Tem que estar. A reação adversa é quando o médico dá um remédio certo, na dose certa, na indicação certa, e aquele remédio causa algum malefício ao paciente. Então, o paciente começa, por exemplo, a tomar um remédio para o colesterol e começa a ficar com a dor muscular, como nós já falamos, com o cansaço físico. Tá? Então, isso é um efeito adverso. Adverso é aquele que não se espera. É o efeito que a pessoa tem. Muitas vezes a gente sabe, por exemplo, a gente sabe que todas as estatinas para o colesterol, elas podem dar dor muscular. E se você não interromper, isso pode progredir tanto
que os músculos quebram, que tem uma, a gente chama de rabdomiólise, que pode cursar com insuficiência renal. Então, não é brincadeira, não. As estatinas têm, esse efeito é conhecido. Agora, o efeito colateral é quando, por exemplo, você sabe que tomando um antihistamínico você vai ficar mais sonolenta. Então, quando você toma um antihistamínico, você não deve dirigir, não deve operar máquinas que tenham, deve inclusive orientar o paciente. Antihistamínicos são para as alergias. Alergias, isso, para as alergias. Você vai ficar sonolento. Então, essa condição é inerente, é um efeito que o remédio tem também. Só que não é o efeito só na reação alérgica, é um efeito, por exemplo, no sistema nervoso. Então, ele fica sonolento. Então, o que nós, médicos, podemos fazer? Você, quando prescreve um remédio para alergia, você deve avisar a pessoa, olha, ao dirigir, você ficar sonolento, pode bater o carro. Você, se operar a máquina, você pode se cortar. Se subir em altura para fazer algum reparo, ou pegar alguma coisa, você pode cair. A princípio, é melhor aquela pessoa que tem que tomar um remédio para alergia, tomar à noite, por exemplo? Quando ela não vai mais sair? Tem alguns sim, mas só que essa sonolência, para alguns, ela pode ser mais prolongada. No dia seguinte, você está realmente ainda com aquele efeito, com aquela sonolência, entendi. né? Pode ser pior ainda, porque aí a pessoa pode ter dificuldade para acordar. Inclusive, não, pode até ser tomado, mas você precisa estar alerta para essas coisas. Então, a gente sempre recomenda algumas drogas que são mais perigosas, que têm os efeitos do sistema nervoso central de sonolência, a gente sempre avisa a pessoa, porque todos nós temos que dirigir, né? Ainda mais aqui em São Paulo, para ir de um lugar no outro, a gente muitas vezes tem que usar o carro. Interação medicamentosa é quando um remédio influencia na ação do outro, fazendo com que um deles se torne com nenhum efeito ou se torne tóxico. Então, como é que faz a interação? Geralmente, o medicamento, como o doutor já falou, ele passa pelo fígado e lá existe um sistema enzimático todo que degrada esse remédio, que metaboliza esse remédio, para ele ser excretado pelos rins. Então, esse sistema enzimático, muitas vezes, é bloqueado por algum dos medicamentos. Eu vou dar um exemplo aqui. O omeprazol, que todo mundo adora usar como protetor gástrico. É isso que eu falei, eu estava pensando no omeprazol aqui. O omeprazol, ele é um excelente protetor gástrico, ele trata úlceras, gastrites e uma série de alterações gastrointestinais. Só que ele interfere na vida de todos os outros medicamentos, fazendo com que, por exemplo, os diazepínicos aumentem muito. Então, a pessoa vai ter mais sonolência se ela tomar algum desses. Se ela tomar um remédio que... Omeprazol com benzodiazepínico. E que é para quê? Isso é importante explicar. Desculpa, o benzodiazepínico é um remédio que muita gente usa para insônia. Tá? Então, aqueles remédios que são usados para insônia, eles podem ter o efeito, eles podem ficar em concentração muito mais alta no organismo. Então, a pessoa, em vez de acordar no outro dia bem, ela acorda sonolenta. Esse mesmo omeprazol, ele pode interferir nos medicamentos para a AIDS, fazendo com que eles percam o efeito. Ou seja, no caso de um remédio para indutor do sono, ele pode potencializar o efeito. Se prolongar. No caso da medicação para AIDS, ele pode anular, porque ele interfere na absorção do medicamento. Porque esses pacientes que usam muitos remédios, por exemplo, que usam 5, 6 medicamentos, é comum que se prescreva um omeprazol. Porque os medicamentos acabam, né, quando não dá antiácido, né, prejudicando muitas vezes, né, o estômago, tudo isso. E aí tem que estar muito atento, né? Assim, de uma maneira geral, o geriatra, ele mais suspende medicação do que acrescenta. Tá. Geralmente, o paciente ele vem perdido para a gente, né? Exatamente. Existe uma cardiologista, oferta muito grande de especialistas, né, de fácil facilidade. É o vizinho, olha, eu tenho um cardio muito bom, eu tenho um nefrologista e tal, e cada um dá a sua receita e chega uma hora que realmente o paciente fica completamente confuso, né? E aí você começa a organizar a vida dele. Então, geralmente o geriatra, ele tem a função também de deixar a receita de uma maneira assim de fácil entendimento. Então, eu, por exemplo, eu uso o computador sempre, né? E cada item que eu coloco, eu explico, uso muito do tempo da consulta para explicar. Às vezes faço 2 vias, entrego uma para ele e uma para o cuidador, para o familiar. Se ele tem dificuldade de visão e ele mesmo toma, mora sozinho, eu faço uma letra maior, né? Mas umas tabelinhas, isso, assim, né? A questão é explicar, falar, olha, esta medicação que a senhora está tomando, ou que a senhora vai começar agora, por exemplo, esse antidepressivo, no início a senhora vai sentir mais mal-estar do que bem-estar, mas é importante a senhora persistir. Nesses primeiros 3, 4 dias, a senhora pode sentir um pouquinho de náusea,
se sentir náusea, a senhora vai tomar essa medicaçãozinha, ou vai, se for pequenininho, a náusea se não for muito importante, a senhora vai segurar, comer menos, mas ao longo de 4, 5, 6 dias as reações vão desaparecendo e aí começa o efeito benéfico. Porque é importante você falar isso também, porque existem algumas medicações que não é o remédio em si, é a classe do remédio. Então, o que acontece é o seguinte, se ele não for bem orientado, ele vai ficar perambulando pelos médicos. Olha, o doutor me passou um remédio que me fez mal. Ele vai num outro, toma 2, 3 dias e não volta mais. Passa num outro médico também. E, às vezes, ele precisa daquela medicação, aquela medicação vai ser de extrema importância para ele, mas ele começa aquela peregrinação por falta de uma orientação. Então, esse remédio vai lhe dar um pouquinho de cefaleia nos 2, 3 primeiros dias. Então, isso realmente é muito importante. A questão do omeprazol é assim, de uma maneira geral, a gente não usa assim, olha, a senhora está tomando X remédios, é melhor colocar um protetor gástrico. Não é bem necessariamente. Aí. Não. Tem algumas medicações que realmente se você usa após a refeição, o paciente não tem histórico nenhum de gastrite, de azia e tal. Então a gente usa com muito critério. Qualquer medicação tem que ser muito bem estudada para o idoso, com muito critério para se introduzir. E, digamos assim, 80% das vezes a gente consegue enxugar tudo que ele está tomando. Né? Acontece de chegar paciente com medicações similares, só que com nomes diferentes? Medicações idênticas. Idênticas, um genérico e um de referência, por exemplo. Cada um mesma medicação. cada médico exatamente, tomando a dose dobrada. Então, é a nossa função explicar, né? Às vezes não é nada como o paciente mesmo pergunta, doutor, esse é para quê? Esse é para quê? Não sabe o que está tomando. A gente explica, esse é para depressão, esse é para osteoporose, esse aqui é para o colesterol. Né? Então, acontece sim, de 2 remédios que têm um efeito similar, que não deveriam estar sendo usados, que está causando mais toxicidade do que benefício. Gente, falar de medicamento é algo incrível, né? São coisas que muita gente não sabe. Muita gente usa, antes da gente ir para o intervalo, aquelas caixinhas para tentar organizar. Agora, como fazer isso? Tira da cartelinha? Não tira da cartelinha? Como tomar medicamento? Tem medicamento que está lá escrito que você tem que mastigar. Tem outros que você não pode mastigar, mas isso daqui a pouco, no próximo bloco. Então, nós voltamos a falar sobre medicamentos, como usar, os perigos, e a gente deixou no ar como organizar, porque vira uma bagunça. É um monte de caixa de remédio, cada um num horário, principalmente no idoso. E muitos têm mania de tentar pôr numa caixinha, marcar por lua, sol, dia, noite, pôr comidinha para mostrar que é na hora da refeição. É bom fazer isso, mas não é meio perigoso aí você tirar o medicamento da cartela ou do vidrinho? Então, assim, de uma maneira geral, a gente vai sempre tentar facilitar a vida do idoso. Então, a maioria das medicações, elas toleram fora ali do blister em torno de mais ou menos uma semana. Blister é a cartela. A embalagem original, tá. Lacrada e tal. A cartela. A cartela. O vidrinho, o vidro então, já... dependendo do frasco também, né? Tem algumas cápsulas que elas têm uma afinidade pela umidade muito grande. Essa seria um caso à parte, a gente orientaria o paciente a não usar. Especificamente, o senhor vai abrir no dia só. Mas a grande maioria dá para montar, né? Por exemplo, o cuidador monta para o idoso um kitzinho semanal, por exemplo, 3 kits, café da manhã, almoço e jantar. A gente vai sempre tentar concentrar próximo das refeições, horários mais fáceis de se lembrar, mesmo porque vai melhorar a qualidade de vida do idoso, para ele não ficar ali durante o dia todo, olha, são 10 horas da manhã, 11 horas, exatamente. Às vezes deixa de fazer alguma coisa, não, tal hora eu tenho que tomar o meu remédio. Então a gente vê com bons olhos isso. De uma maneira geral, em geriatria, esses kits, eles fazem realmente uma diferença positiva, né? Qual é a diferença entre cápsula, draja, comprimido? Tem diferença? E por que alguns você pode mastigar, outro você não pode mastigar? E qual que é aquele que você tem as bolinhas dentro? É a draja, é isso? Não, são as cápsulas. Cápsulas. Algumas são... um pouco pra gente isso. Então, tudo que você falou, a gente chama de formas farmacêuticas.
Então, algumas substâncias elas só podem ser feitas nas formas de comprimido, outra de cápsulas, outras hidrágenas, outras pílulas, que já são aqueles bem menores, né? Então, as soluções, as emulsões, os cremes, as pomadas, todos isso são formas farmacêuticas. Por que existe alguns que, inclusive, hoje em dia já está na bula, né? Não pode mastigar esse medicamento. Então, por que você não pode mastigar ou não pode macerar? E no idoso, isso às vezes torna-se um problema. A gente sabe que às vezes vai idoso para casa. Criança também. Criança também, mas hoje em dia a gente tem mais soluções orais para criança, né? E se bem que a indústria farmacêutica, as farmácias de manipulação, elas têm pensado mais também nessa população idosa, né? Que são os extremos de idade, a pediatria e a geriatria. E aí esses medicamentos que têm essas informações, inclusive em bulas, é que a gente nunca pode, né, macerar ou mastigar, porque a gente vai estar modificando a absorção desse medicamento. Então, por que é uma drágia? Né? A drágia, ela tem aquele revestimento em que ela vai ser absorvida na primeira porção do intestino. Se você macera ela, você está estragando, né, falando de uma maneira mais simples, aquele invólucro dela em que o medicamento tem que ser absorvido naquele local adequado. Entendi. Por que você não pode tirar da cápsula e macerar? Então, existem algumas cápsulas que têm umas bolinhas dentro, como no caso do omeprazol. Né? Nos hospitais, a gente sempre informa ao pessoal da enfermagem que não pode macerar esses medicamentos e passar via sonda. O que acontece? O que acontece? Eles grudam na sonda, não vão ser absorvidos e ainda entopem essas sondas. E se a pessoa tomar sem ser pela sonda, vai acontecendo isso também? Essas bolinhas A absorção vai ser em local inadequado, porque também as cápsulas, elas estão naquele invólucro para que ela seja absorvida no local adequado. E já aconteceu de pessoas tomarem completamente errados nos medicamentos? Acontece muito. Acontece deles dobrarem as doses porque esqueceu. Acontece e acabar parando no pronto-socorro, né? Então, a gente vê muito isso nos hospitais. Eu já vi casos de pacientes baterem, como eram muitos medicamentos, eles resolverem baterem no liquidificador os medicamentos e tomarem. E então, acontece o quê num caso desse? Às vezes pode acontecer um efeito, né, uma reação adversa indesejada, né, porque ele está modificando totalmente aquela forma farmacêutica. Pode perder o efeito também. E pode perder o efeito totalmente. Quer dizer, parece que é pura estética, mas não é. Não é. Cada um ele é daquele jeito por algum motivo. Por algum motivo. Então, assim, por isso que a orientação, a gente sabe que o geriatra e alguns médicos que têm essa visão, eles conseguem orientar os pacientes numa consulta. Né? Mas a maioria, né, a gente sabe que o paciente sai com a receita sem nenhuma orientação. Então, por isso que é tão importante o papel do farmacêutico. Porque o farmacêutico ele vai orientar com relação aos horários, com relação às interações, não só medicamento com medicamento, mas medicamento-alimento, né? Porque existem essas interações. Então, existem alguns serviços públicos que têm uma orientação personalizada para os idosos, em que eles fazem, né, a atenção farmacêutica, que é o que a gente chama para esses idosos, e acompanha esses idosos na terapêutica. Isso é fundamental. Como é fundamental também, deputado, que a pessoa que toma mais de um medicamento, eu acho, mais de um, se ela vai a uma consulta ou se ela vai realizar um exame, ela saber que medicamentos que ela toma, para apresentar, para falar, eu tomo esses medicamentos. É de extrema importância, como falou o doutor. O ideal a gente sempre procurar esclarecer o máximo possível o paciente. Quando ela vai numa consulta, levar. Eu sinto esse problema com pacientes meus que já estão tomando alguma medicação e eu tenho que receitar alguma coisa e fico preocupado, entende? Eu faço buscar ou perguntar, telefonar, porque realmente a gente pode incorrer no erro de dar uma superdosagem, entende? De medicação. Ela já está tomando um hipotensor, dá um outro, né? E a coisa somatizar e, aliás, potencializar outro e dar o... Então, acho que exames é outra coisa que tem que levar também sempre, né? Às vezes... Pode falsear um exame, Às vezes né? faz uma bateria de exame cada semana porque não levou para o médico. É um absurdo essas coisas, né? Medicamento, então, é pior. Pois é. Tem que levar, cada vez que for na consulta,
mesmo no retorno, levar, porque às vezes o médico não se lê mais qual foi a medicação que deu. Se ele não tem, por exemplo, um prontuário adequado no seu consultório, que naturalmente todos devem ter, mas eu acho que é de extrema importância levar todos os remédios que toma, todos os exames que já fez, e isso que a gente deve atuar no sentido de esclarecer o paciente nesse sentido. É porque, por exemplo, tem medicamentos que podem alterar até o resultado do exame, né, deputado? Pode alterar o resultado do exame. Acho que no receituário de cada médico está escrito embaixo, ao retornar, traga esta receita. Pois é. Isso é de suma importância. Imagina, né? se alguém guarda, esse é um problema. Se trouxer os medicamentos, acho que é melhor ainda, né? Doutora, tem na cartilha, falando os locais adequados para guardar medicamento. Isso. Agora, como é que você faz, por exemplo, e eu vou confessar aqui, né, que eu tomo 2 medicamentos diariamente, certo? Eu carrego os 2 na bolsa. Não é nada adequado, porque não dentro é do carro adequado. pode estar calor, pode estar frio. Isso, mas você leva a quantidade do dia, então. O que não pode é Não, colocar... não levo a quantidade do dia, Então, eu levo tudo. Então, tem que levar a quantidade Tá errado, do dia. não Então, tá? por isso existem os organizadores, porque daí você pode colocar aquele medicamento que você vai usar naquele dia. O que não pode é expor esse medicamento à umidade. Por exemplo, guardar o medicamento no armarinho do banheiro. Ah, mas todo mundo faz isso. Pois é. O chuveiro tem a água, né? O vapor, O a vapor, umidade. ali tem a torneira. Então, tem a umidade própria do local. Outros adoram colocar na janela. O sol bate, esquenta. Em cima da geladeira, para não esquecer. Tá lá. Esquenta. Perto do fogão. Então, esses locais estão inadequados. Agora, por exemplo, existem medicamentos que só pode ser guardado na geladeira. O caso da insulina. E nunca na porta, porque cada vez que você abre a porta, existe uma variação da temperatura. Então, a insulina tem que estar dentro da geladeira. Então, são essas as coisas que a gente passa para os nossos idosos, que muitas vezes estão colocando os remédios nos lugares mais absurdos para não esquecerem. Então, é importante, muitas vezes, uma pessoa, por exemplo, né, que guardar o remédio no lugar certo. Eu me preocupo muito com os deficientes visuais, que são diabéticos, que eles não conseguem enxergar bem a caixa. Eles confundem, porque as duas têm tarja vermelha. Muitas vezes eles colocam em lugares inadequados. Então, tem que ter uma pessoa para orientá-los. Por isso, os potinhos são interessantes. O ideal seria que na farmácia, ou que já viesse, não tem como. Não, mas o farmacêutico pode fazer. Aí, atenção farmacêutica. Porque ela pode colocar os medicamentos da manhã num quadrado, os medicamentos da hora do almoço num redondinho, e colocar bolinhas, fazer o tato diferente. Isso é fundamental, porque as pessoas com deficiência visual, elas fazem Nós erros. estamos indo para o final do programa e eu gostaria de agradecer e pedir suas considerações aí, um alerta para as pessoas. Não tome medicamento de bobeira. Não tome, preste atenção, porque a automedicação é uma coisa que leva às intoxicações por medicamentos, né, que leva pode mascarar, né, outras doenças, né, a automedicação, e que todos os pacientes e todos os cidadãos, né, devem estar sempre procurando as orientações aos profissionais corretos, então ao médico e ao farmacêutico. Muito obrigada. Doutor, suas considerações aí para os idosos principalmente, né? A mensagem principal é essa, é não usar medicamentos sem a prescrição médica, evitar de qualquer maneira a automedicação. Vizinho não é médico. Não. Não tem como, né? Não tem como. Doutora, eu queria que você fizesse suas considerações, mas falando aí um pouco rapidamente dos fitoterápicos, dos chazinhos, tudo isso. Tá ótimo. Também não dá para sair tomando achando que não vai acontecer nada, muitos chás influenciam na ação de medicamento, sim. O dizer que o medicamento natural, fitoterápico, não tem contraindicação é propaganda enganosa. Eles têm sim, eles têm o princípio ativo e eles vão agir com os medicamentos. Então, nós temos que tomar cuidado ao utilizar remédios, realmente utilizar sem esses chazinhos e esses remédios que estão aí como fitoterápicos. Ou perguntar para o farmacêutico, que é o indivíduo que é o responsável, muitas vezes, por ter mesmo isso na farmácia, por orientar as pessoas. Né? Eu acho que é fundamental não se automedicar mesmo. E também aquele remédio que fez bem para o parente dele, não vai fazer bem para ele muitas vezes, porque o estágio da doença é diferente. Eu posso ter uma hipertensão com acometimento renal ou não. Então, não pode ser tomado remédio, porque o outro tem a mesma doença que a minha. Utilize o medicamento com cuidado. O médico, ele receita para você, para mais ninguém. É específico para você.
Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação e suas considerações. Eu acho que realmente tem que se restringir cada vez mais a aquisição do medicamento. Eu acho que foi muito louvável a iniciativa da Anvisa em obrigar que o antibiótico seja comprado com receituário. Eu acho que essa medida devia se estender, por exemplo, aos anti-inflamatórios, que hoje, olha, por esses medicamentos serem encontrados com facilidade na rede pública, o pessoal faz estoque em casa. Qualquer coisinha é um anti-inflamatório, entende? É um diclofenaco da vida que eles tomam. Quer dizer, são substâncias que podem ter efeitos adversos graves, inclusive insuficiência renal. Eu sei de pessoas que estão fazendo hemodiálise em virtude de tomar anti-inflamatório há muito tempo. Pois é, até antitérmico então, pode provocar problemas no... Quanto mais procurar se restringir, isso não é para que ele seja obrigado a ir no médico, entende? É importante que vá. Hoje na rede pública tem médicos disponíveis, então não é problema. Para não adquirir medicamento assim, entende? E quando adquirir também, adquirir num local idôneo, realmente na farmácia, na drogaria, porque os supermercados se julgam no direito de vender remédio, a feira se julga no direito de... Então, não pode. Farmácia, boteco, botequim, você vai muitas vezes, tem lá aqueles remédios para dor de cabeça, para azia, né, para ressaca, tem, né? A gente vê. Gente, é importante também lembrar, sempre, em olhar a validade do remédio. Não tomar remédio vencido, ele pode ter perdido o efeito, ele pode causar uma outra coisa. Está dentro da validade, mas começa a mudar a cor, é bom também parar, né, suspender o uso e prestar atenção onde joga fora, viu? O melhor é levar na farmácia de volta. Porque você jogar no vaso sanitário pode ir para o lençol freático, pode contaminar, é um remédio, né? Jogar no lixo comum também pode ir para um aterro e também pode contaminar o solo. Então é bom estar muito atento. Quando se trata de medicamento é para fazer bem e não para fazer mal. Saúde e Vida de hoje fica por aqui e nós temos um encontro num próximo programa. Até lá!